Aqui, gente, tem palavras que vão nos corrigir, que vão nos exortar, que vão trazer para a nossa alma alegria, que vão trazer para a nossa alma correção no momento de correção. E quando você decide mergulhar na palavra, eu deixei uma frase escrita lá na capa do livro, glória, que chique, hein? O poço é fundo, a corda é curta e o balde é pequeno. Talvez seja essa uma das comparações que nós podemos ter dentro da palavra. O poço é fundo, a corda é curta e o balde é pequeno. O poço é a diversidade de informações e de direcionamento que tem aqui dentro desse livro. A corda são os recursos que Deus nos deixa ter. E o balde é tudo que a gente suporta. Para pensar. Talvez em outro tempo, em outro instante, você já meditou dentro desses Salmos capítulo 126. E cada vez que você medita, Deus fala com você de uma maneira. Dentro da mesma palavra, Deus ele vai falando de várias formas. E esse ou essa é a coisa mais maravilhosa do Evangelho, ou de nós podemos meditar dentro da palavra. Aos pregadores, o que é que nós somos? Somos carteiros. E violar uma carta é crime. Não pode violar uma correspondência. O carteiro apenas é aquele que entrega a mensagem, mas ele não tem poder sobre a mensagem que está entregando. Nós, que somos servos de Deus, nós somos dispenseiros da glória de Cristo. Nós apenas entregamos aquilo que o Senhor nos manda entregar, ou a mensagem que o Senhor confia a nós. Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no odre, não estão elas no teu livro? Em algumas versões está dizendo assim, tu contas os meus passos. Deixa eu te perguntar um negócio. Talvez tenha alguém que está aqui que mora pertinho da igreja e veio a pé. Você conseguiu contar quantos passos você deu da sua casa para chegar aqui na igreja? Ou talvez você deu do carro ou da moto para entrar aqui dentro do templo? Não conseguiu contar, né? Olha o que a Bíblia está dizendo. Deus conta os nossos passos. Talvez desde o dia que você nasceu, você não sabe quantos passos você deu. Mas a Bíblia está dizendo que Deus, meu irmão, estou arrupiado aqui com essa palavra, porque isso é muito forte. Deus, ele conta os nossos passos. Aí está dizendo assim, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão todas elas no teu livro. Deixa eu dizer para você, no começo dessa palavra, você pensa que Deus não vê a lágrima que você derrama? Você pensa que Deus não vê os passos que você dá? Você pensa que Deus não conhece a tua alma por completo? Cada lágrima, elas estão guardadas no livro de Deus. E deixa eu te contar um segredo que talvez você já saiba. Deus é perfeito. Só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja e me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que eu seria. Fecha os teus olhos, vai. Um vivo morto sem poder me levantar. Não me deixe
deixes, não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. Aleluias, aleluias. Não me deixes, a minha alma chora, grita, implora, não me deixes, Senhor. Você consegue declarar isso, irmão? Porque a coisa mais importante que a gente tem é a presença dele. Não dá para viver sem. Não dá para viver longe. O texto que nós acabamos de ler, ele está falando sobre um cenário de catástrofe dentro da nação. O cenário do Salmo 126, deixa o versículo primeiro para a gente aí na tela. O cenário do Salmo 126 é um cenário de catástrofe, é um cenário de percas, é um cenário de tristezas dentro dessa nação. Esse povo agora está chorando, porque tem hora que a gente está no meio da guerra e quanto mais a gente se mexe, mais o negócio fica pior. Você tenta se mexer para tentar sair da guerra, mas quanto mais você mexe, mais o negócio piora. Tem hora, irmão, que a melhor coisa que você faz é se esconder debaixo das asas do Altíssimo. E o Salmo 126, ele está revelando algo profundo aqui. Por quê? Deus deu uma ordem para o povo. Existem duas formas de você passar por uma guerra na vida. De você entrar num deserto, entrar numa fase difícil na vida. A primeira forma é quando Deus permite o inimigo tocar em você. E a segunda forma é quando Deus quer provar sua alma. E aqui Deus deu uma ordem para a nação. Qual foi a ordem? Olha, vocês vão trabalhar 6 anos. Vocês vão arar a terra por 6 anos. No 7º ano, vocês não vão colocar a mão na terra. No 7º ano, a terra vai produzir automaticamente. Vocês não vão plantar, não vão fazer nada. A ordem é: trabalhem 6 anos e no 7º ano eu vou fazer a terra produzir. A nação começou a trabalhar. E coisa boa é quando as coisas começam a dar certo na nossa vida. Quando a gente entra num vale, a gente sai do vale e a gente começa a ver que os sonhos que a gente tem dentro do nosso coração começam a acontecer, começam a virar realidade. Só que Deus é perfeito em tudo o que Ele faz. O tempo de Deus é perfeito. Escuta, Deus não falha. Ele tem um tempo certo, um tempo determinado para todas as coisas. E a Bíblia está dizendo que para todas as coisas existe um propósito determinado debaixo do céu. Planta 6 anos, trabalha na terra 6 anos, no 7º ano vocês não vão mexer na terra. A nação trabalha 1 ano, dá certo. A nação trabalha 2 anos, dá certo. A nação trabalha 3 anos, a terra explode de produzir. 5 anos trabalhando, minha terra, irmão, estava produzindo, o pastor Everaldo até falar que chega. Quando deu 6 anos, o povo está trabalhando e a terra produzindo. Sabe o que olharam? E disseram, quando deu o 7º ano, olha, vamos continuar trabalhando, porque vai que Deus se esquece daquilo que Ele falou para a gente. E já que está dando certo, vamos continuar. Não é assim que existe no dia de hoje? Se está dando certo, continua. Mas não busca de Deus, não obedece à voz de Deus. Escuta, Deus vai entregar para você o que é seu. Só que não se esquece de entregar para Deus o que é de Deus. E eu não estou falando de dinheiro. Hoje à tarde eu falava com um vaso. Se o Deus que a gente oferta na igreja é um Deus que precisa da nossa oferta, não sirva esse Deus, porque esse Deus é um Deus miserável. Que Deus é esse que precisa de 10 reais de alguém, irmão? De 100 reais de alguém? Que Deus é esse que precisa dos 1.000 reais dos homens da terra? O nosso Deus precisa da nossa fidelidade. E entrega para Ele o que é dele, que Ele vai entregar o que é seu. Nação, trabalha 6, no 7º, eu vou fazer a terra brotar automaticamente. Para esse irmão não dormir, dá um catucão nele e fala para ele, vai pagar minha janta hoje em nome de Jesus.
Pergunta para ele, não entendeu não, irmão, que quem cuida de você é Deus? Balança ele se for preciso, até dar um grito de glória, ficar irritado. E pergunta para ele, não entendeu não que quem cuida de você é Deus? Não entendeu não que quem cuida da tua casa é Deus? Não entendeu não que o Deus que faz promessa é o Deus que garante a promessa? Não entendeu não que você já tentou parar uma, não conseguiu, tentou parar duas, não conseguiu, você disse nunca mais eu vou para a igreja, não conseguiu, você disse eu não consigo levantar dessa guerra, não conseguiu parar, Deus te levantou, porque quem te sustenta é Deus. Sentindo a graça de Deus aqui, irmão. Existe detalhe, irmão, você ir para o deserto por conta própria ou Deus te mandar para o deserto. Se é Deus que te manda para o deserto, Júnior, Ele te sustenta no deserto que Ele te coloca. Se você vai com as suas próprias pernas, você vai ter que pagar o preço pelo deserto que você entrou com as suas próprias pernas. Agora, se é Deus que te conduz para o deserto, aí o negócio é diferente. A Bíblia fala que Abisalão, filho de Davi, bonito, belo, ele quis tomar o trono do pai à força. E quem senta na cadeira à força vai ter que fazer força para continuar sentado na cadeira. Porque o negócio nunca foi sentar na cadeira, o negócio foi continuar sentado na cadeira, que, oh glória. E não adianta tentar sentar na cadeira que não é para você. Abisalão está fazendo força para sentar na cadeira do pai. E sabe o que ele faz? Ele junta a corja dele, para na porta da cidade e começa a falar no ouvido do povo só o que o povo queria ouvir. O profeta, o rei, falava aquilo que deveria ser falado. Mas o Abisalão bonitão, porque quando a pessoa está com fome de poder, assim, né? Fala para alguém só o que quer ouvir. Fala para alguém só o que agrada aos ouvidos, o que agrada a audição. Abisalão fica na porta da cidade e está conquistando, roubando o coração da nação, Crezinho. E aqui mora um perigo, quando ele rouba o coração da nação, de repente ele se assenta na cadeira do pai, no trono que era do pai, pensando que sentando no trono e roubando, tomando o trono à força, ele ia conseguir continuar no trono que ele sentou. Só que quem colocou Davi na cadeira, no trono, foi Deus. Vamos desenhar? Cadeira é coisa feita por homem, você compra no mercado, você compra na loja da esquina, você compra na internet. Trono é coisa preparada por Deus, não tem como comprar. Eu quero ver chegar no mercado e falar, me dá 10 reais de unção, me dá 10 reais de poder de Deus. Não se compra. E Abisalão quer tomar a força aquilo que Deus deu por promessa. A Bíblia diz, Diácono Alexandre, que Davi, ele foge para o deserto. Olha para você ver, Davi tem a coroa de rei, tem o nome de rei, mas o filho dele tomou o trono à força, irmãos, e ele foge para o deserto. E o interessante aqui, nessa história, é que quando Davi foge para o deserto, a Bíblia diz que no deserto, Deus levanta alguém para alimentar Davi. Sabe o que é interessante dessa história? Davi está no deserto e continua sendo rei, enquanto Abisalão está na cadeira e continua sendo apenas mais um homem que está sentado na cadeira. Não tem como negociar aquilo que Deus te entregou, irmão. Aonde você colocar a planta do seu pé, Deus vai te sustentar. Deus vai levantar provisão para você. Eu disse isso aqui semana passada, o deserto ele é mágico, ele pode ser mágico ou pode ser uma catástrofe na sua vida. Você escolhe se você quer ser uma vítima ou se você quer ser uma referência no meio desse deserto. Quem é vítima, entra no meio dos desertos da vida e está dizendo, ó céu, ó terra, por que do vento, por que da guerra, por que do vale? Agora quem sabe, quem chamou, quem foi chamado por Deus, quem sabe que tem promessa, ele está no meio do deserto dizendo, Deus, eu não sei o que vai ser do meu amanhã, mas eu sei que o meu Redentor vive e se levantará ao meu favor. Quem sabe que é Deus que guiou ele para o deserto, sabe que quem guiou não abandona. Os homens abandonam, Deus não. Deus está lá no meio do deserto. E sabe que lindo no meio do deserto? Dentro da tenda, dormindo. Quando saía da tenda de manhãzinha cedinha, Áquila, sabe o que tinha na porta da tenda? Maná. O significado da palavra maná, presbítero Cleison,
Quando o povo pegava aquilo e colocava na boca, o povo dizia assim, ó: o que é isso? Como você já se pegou em meio a alguns desertos da vida, depois de tanto chorar, e você lembrando da luta, você começou a rir sozinho, dizendo: meu Deus, como é que isso aconteceu? Porque quando é Deus que nos guia, Ele nos sustenta. Esse povo, eles desobedecem à voz de Deus. Eles se esquecem que o mandamento era o seguinte: 6 anos de vocês, 7º ano é meu. E eles continuam, 7º ano, 8º ano, 14, 21, 28, 32, e continua, sem entregar para Deus o que era de Deus, e continuam trabalhando ano após ano. Sabe o que Deus permite? Deus permite o inimigo chegar na terra daquele povo, pegar aquele povo escravo, e levar aquele povo para a Babilônia. Agora, o povo que tinha história, que tinha chamado, que tinha irmão, deixa eu dizer para você uma coisa aqui: não dá para viver longe do altar. Você ainda não percebeu isso não? A gente que serve a Deus, viver longe do altar é como um peixe fora d'água, você não consegue respirar. É como uma planta quando ela é arrancada da terra, ela murcha todinha. Quem aprendeu a viver no altar não consegue ver vida em outro lugar. Você pode ir para onde você quiser, aonde você estiver, você vai lembrar: eu tenho promessa de Deus. Não dá para viver assim. O povo está na Babilônia, preso, cativo, sofrendo, gemendo. Perderam tudo. Perderam tudo. Perderam a promessa. Perderam o chamado, perderam a chama, e estão presos agora. Eles estão presos, estão cativos, e cativos eles estão sofrendo. 70 anos na mão de Babilônia, eles estão gemendo e sofrendo. 70 anos depois de desobedecer a voz de Deus. 70 anos depois de não ouvir a voz do Senhor. E sabe o que o texto diz? Que o povo vai passando de mão em mão. O povo vai sofrendo. O povo vai gemendo por causa daquela situação. E alguém está olhando para a nação e está dizendo assim, ó: nunca mais eles saem desses lugares que eles estão. Nunca mais a nação vai conseguir ser livre dessa guerra que eles estão. Nunca mais. Eu já termino. Você sabia que tem gente que olha para mim, olha para você e diz assim: nunca mais ele vai conseguir sair dessa guerra que ele entrou. Nunca mais vai ser igual foi um dia. Nunca mais vai se levantar. Nunca mais. Irmão, Deus nos livre de ouvir conversas que são ditas ao nosso favor. Deus nos livre de ouvir o que é dito de nós nas nossas ausências. Deus nos livre. O povo está passando de mão em mão, está sofrendo, está no meio de uma guerra. Alguém está dizendo: nunca mais sai dessa situação, nunca mais sai dessa guerra, nunca mais sai desse deserto, nunca mais se levantam novamente, nunca mais vai ser feliz, nunca mais vai dar certo, nunca mais vai sorrir. Só que Deus não esqueceu daquele povo. De repente o povo está lá, trabalhando, sofrendo, na mão de Babilônia, quando de repente um homem chamado Ciro, ele aparece no cenário. Quando todo mundo dizia: nunca mais esse povo vai ser liberto. Ciro não é judeu, Ciro não é crente, mas Deus vai usar o Ciro para abençoar os servos dele. Para prestar atenção, irmão. Tem hora que gente que é de dentro não faz nada por você, Deus levanta alguém de fora.
Ciro se levanta um dia e diz: olha, me dá aí o papel que eu quero assinar, que eu quero libertar esse povo aí. Eu quero fazer com que esse povo volte para casa. Já estão há tempo demais aqui na Babilônia. De repente chega o oficial de justiça perto do povo de Deus, e ele chega com uma carta. O povo está olhando o oficial chegar, e quando o oficial chega, eles olham para a carta. O que é isso aí? Isso aqui é a libertação de vocês. O quê? o Ciro assinou e disse: ó, vocês estão livres. Enquanto você está aqui nesse culto, cultuando, glorificando a Deus, Deus está soprando o seu nome em lugares que você menos imagina. Oh, aleluias. Do nada o oficial chega com a carta. Do nada ele chega e diz: chegou a tua hora, chegou o teu momento. Eu profetizo, e quem crê, levante a tua mão. Deus vai fazer coisas maravilhosas acontecer por esses dias. Já virou o mês 6, e eu não sei se os 6 primeiros anos, 6 primeiros meses foram de guerras, mas eu profetizo para quem tem a mão para levantar e quem tem fé para acreditar. Deus está virando o cativeiro, e esses próximos 6 meses serão 6 meses de colheita na tua vida. Quem crê, manda glória. Quem crê, manda aleluia. O tempo de Deus é perfeito. Você não entrou por essa porta à toa, você entrou aqui para Deus dizer para você: aquieta esse teu coração agitado, porque meu tempo é perfeito. Alamara Soracandarabe. Eu coloco, eu tiro, eu levanto, mas eu abato, eu movimento do jeito que eu precisar movimentar, mas o meu tempo é perfeito, e eu não falho jamais, diz o Senhor dos Exércitos. O oficial está lá balançando a carta, dizendo: chegou o momento, chegou a hora. Irmão, agora olha para cá. Esse povo tinha todos os motivos para voltar para casa feliz e alegre. E eles estão pegando o que sobrou da bolsa deles e estão saindo da Babilônia. E dessa vez, pastor Josué, estão saindo da Babilônia sem ferramenta, sem riqueza, sem nada, só com a mala, uma trouxazinha de roupa, colocou nas costas, e estão voltando para casa. Aí o texto começa dizendo, quando a gente leu, quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, eles estão dizendo: a gente ficou cativo. Os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Igreja, eu prego para gente que já sonhou muito nessa vida, mas que as provas, que as lutas, que as dificuldades, e talvez até mesmo as pessoas, tentaram arrancar de você o sonho que Deus te deu. Olha aqui esse texto, o texto está dizendo: quando nós saímos do cativeiro, nós estávamos como os que sonham, não tínhamos força para nada, nós estávamos querendo levantar, mas nem força para levantar tinha, nem força para levantar tinha. Eles voltam para casa, e agora no momento que era momento que seria um momento de eles festejarem, glorificarem, agradecerem, eles estão agora dizendo: nós estamos só o pó, mas estamos voltando para casa, e estamos como os que sonham. Verso 2 diz assim: quando eles chegam na terra, eles veem o que Deus está fazendo por eles, eles começam a dizer: então a nossa boca se encheu de riso. Já parou no meio da prova, que você olhou no meio da guerra e você disse: Senhor, agora acabou de vez tudo. Você se pegou lavando a vasilha lá, mexendo dentro de casa em alguma coisa, indo trabalhar, e você começou a chorar, você começou a se desesperar, mas do nada você começou a sorrir. Então a nossa boca se encheu de riso, chorando e sorrindo, um mix, uma mistura de emoções que ninguém consegue explicar. A nossa língua de cântico no meio da guerra. Vai treinando aí, Rafaela, menininha, né? Pretinha ainda, do manto, igual nós. Receba.
Você olha para a situação, você diz: Deus, eu não sei como é que eu vou sair desse negócio. Eu não sei como é que eu vou fazer. Mas você começa a se lembrar de cada coisa que Deus fez. E eu quero nessa noite que você traga à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Eu sei, teve muita coisa ruim no meio dessa história. Teve muita coisa triste no meio dessa notícia toda. Mas também teve muito milagre de Deus, não é verdade? Deixa eu contar para você um segredo que talvez você não sabe. Você está sentado do lado de alguém que já viveu tanta coisa boa em Deus. Os homens são maus e tentam arrancar aquilo que você viveu com Deus. Mas você sabe. Você sabe cada vez que Deus segurou na tua mão e te levantou. Te levantou sem muitos nem saberem que você caiu. Você caiu e Deus te levantou sem ninguém saber. Rápido assim foi. A gente não tem nada mais, perdeu tudo. Mas a nossa boca se encheu de riso. E a gente no meio da guerra, nós estamos cantando ao Senhor. Então se dizia entre os gentios, olha o que estão dizendo. No meio de quem não acredita, estão dizendo assim, ó: grandes coisas fez o Senhor a estes. Estão olhando para você de longe e não sabem a guerra que você está enfrentando, não sabem o vento que você está travando para ficar de pé, mas do outro lado estão dizendo: ela é guerreira, ele é guerreiro, grandes coisas o Senhor fez por ele, grandes coisas o Senhor fez por ela. Eu profetizo que coisas maiores o Senhor há de fazer sobre a tua vida. Se você pode, bate na mão de pelo menos 2 crentes pentecostal, diga para ele: Deus vai fazer muito mais. Deus vai fazer muito mais. Deus vai fazer muito mais. Deixa passar na sua memória aí um filme. Nem era para você estar vivo. Nem era para a senhora ter conseguido chegar onde chegou. Na expectativa de muitos, não ia passar 18 anos, não ia viver nada, não ia conseguir nada, não ia romper na vida. Passa um filme aí de quanta coisa boa Deus já fez. Alguém está olhando de fora e não sabe a guerra que você está enfrentando aqui dentro para ficar de pé. Só que eu trago uma palavra na boca desse profeta pequenininho nessa noite para dizer para você: continue na tua marcha, chorando, sorrindo. Tem dia que a gente acorda alegre, dizendo glória a Deus, Deus é fiel. Mas tem dia que acorda numa guerra dizendo: Deus, será que o Senhor me abandonou? Oh glória, mas alguém está de fora, olhando e dizendo: Deus fez grandes coisas por ele, Deus fez grandes coisas por ela. Sabe o que eu estou dizendo para você? Você não pode parar, irmão. Tem alguém que está olhando e está dizendo: Deus é na vida dela, Deus é na vida dele. O Espírito Santo de Deus tem liberdade aqui, tá? Ele tem liberdade aqui para renovar as tuas forças. Ele tem liberdade aqui para renovar o teu ânimo. Então se der vontade da glória, da glória. Se der vontade da aleluia, da aleluia. Esse culto é um culto pentecostal. Joga a mão lá no terceiro andar e glorifica. Chora mesmo, porque estão declarando por aí grandes coisas. Passa um filme aí, tudo que você já viveu. Passa um filme aí, quantas guerras você já enfrentou. Deixa passar um filme aí. Deixa eu contar para você um negócio. Hoje você vive orações que você orou lá no teu passado. Pastor, mas eu estou debaixo de guerra. Mas é Deus que está te sustentando. E se você deixar, Ele vai continuar te sustentando, irmão.
A gente prega isso aqui sempre. Deus é um Deus que complica, descomplica, para depois te explicar por que foi que complicou. Apenas faz um favor para você mesmo, não perde a fé no meio dessa guerra toda. Fica de pé, porque depois desse vendaval tem milagre, tem sobrenatural, tem poder de Deus. Vai ter muito testemunho para contar. Faze-nos voltar, verso 4. Olha o que eles estão dizendo: faze-nos voltar outra vez. Ó Senhor, traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro. Porque do cativeiro físico, dona Débora, já tinham sido libertos. Só que eles estão na terra deles. Só que a mente ainda está presa no cativeiro. Meu Deus. Talvez você já ouviu isso aqui. Já era para você estar bem mais longe. Só que as prisões do passado e da mente interferem na sua vida. Escuta. Já era para você ter perdoado há muito tempo. Vai ficar carregando essa mochila pesada até quando? Não parou para prestar atenção que isso aí só faz mal para você mesmo. Libera o perdão. Eu não sei quem te feriu. Eu não sei qual foi o cativeiro que alguém fez você entrar. Me fizeram muito mal, irmão. Me machucaram. Quase que eu parei. E no dia que eu estava quase parando, dizendo: Deus, eu não aguento mais, chega, fala comigo. Eu creio no Deus do Pentecoste. Faz o meu telefone tocar, um profeta ligar para mim e dizer: assim diz o Senhor. Faz esse rádio aí pular, cair numa rádio, e alguém do outro lado do rádio dizer: olha, tem alguém escutando, assim diz o Senhor. Usa alguém, faz esse carro bater no carro de alguém, e quando eu sair do carro, a pessoa que estiver no outro carro dizer: assim diz o Senhor. Deus, fala comigo. Sabe aquele dia que a sua alma está em guerra? Eu quase parei. E eu voltando com o carro dizendo: Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo. De repente eu vi uma plaquinha branca com vermelho em cima de uma árvore no meio de uma BR, que dizia assim: o amor tudo supera. Mas me fizeram mal. Mas aquele momento que eu vi aquela plaquinha branca com vermelho, eu entendi: é Deus falando comigo. É como se uma corrente rebentasse dentro do meu coração assim, ó. O território já estava diferente, Hudson, mas aqui o cativeiro ainda continuava o mesmo. Eu estou pregando para gente valente, gente que está preso em situações do passado. Deus já mudou muita coisa na sua vida, mas até hoje o perdão está aqui dentro. E eu posso ser profeta na sua vida? Para Deus desbloquear o próximo nível da sua vida, você vai ter que lutar contra você mesmo, para liberar esse perdão que você precisa liberar, para retirar a sua mente desse cativeiro. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul. Eles estão dizendo: o nosso corpo já saiu de lá, agora faz a nossa mente sair. Eu profetizo que Deus está libertando a mente de pessoas aqui nessa noite. Deus está libertando a sua mente nessa noite, o seu coração. Correntes estão sendo jogadas por terra neste exato momento. E o céu está te autorizando a ir para o próximo nível, para a próxima fase. Se prepare para ser muito mais feliz. Se prepare para ver coisas grandes acontecendo. A Bíblia diz que restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Eu perguntei: Deus, como é que é isso? Deus gritou meu coração dizendo: coisas que não aconteceram em anos, eu, Senhor, vou fazer acontecer em tempo recorde, porque sou Deus de poder. Oh glória! Calma, aquieta, segue um passo atrás do outro. Lembra que a gente disse aqui no começo, o versículo que a gente leu aqui no começo? O Senhor conta os nossos passos, vai num passo atrás do outro.
Fala com Deus, fala: Senhor, não me deixa errar, não me deixa ficar perdido. E a Bíblia diz, verso 5: os que semeiam em lágrimas, os que semeiam em lágrimas, cegarão ou colherão com alegria. Os que semeiam em lágrimas. Sabe o que é interessante dessa palavra, pastor Robson? É que agora o povo volta do cativeiro, mas não tem enxada, não tem pá, não tem picareta, não tem nenhuma ferramenta para cavar a terra. A única coisa que eles trouxeram na bolsa, sabe o que foi? Sementes. Talvez você está igual esse povo aqui, ó. Eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho aqui na minha bolsa aqui, ó, são sementes. Não tem ferramenta para cavar a terra. E como é que o povo fez agora, irmão? Para cavar a terra? Ó, mão na terra. E começaram a cavar a terra. Estão cavando a terra, jogando a semente. Não tem água porque tem muitos anos sem chover na terra. Sabe como é que eles vão regar a semente que está sendo plantada com as mãos? Com lágrimas. Cavam a terra, jogam a semente e choram em cima da semente. As lágrimas estão regando a semente. Você pensa mesmo que essa lágrima que você derrama, ela cai no chão e acabou? É isso mesmo que você pensa? Que você chora e Deus não está vendo a tua lágrima, não está vendo o seu choro, não está vendo a sua guerra, não está vendo a sua batalha? É isso mesmo que você pensa? Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: as tuas lágrimas estão servindo para molhar esse solo seco. Continue. Os que semeiam em lágrimas. E aqui o texto solta uma profecia. E se você for esperto, você vai dar um glória. Os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Você entende que vale a pena ser fiel? Você entende que vale a pena não desistir? Você entende que vale a pena não parar? Você entende que vale a pena não retroceder? Vale a pena continuar. Vale a pena permanecer, vale a pena continuar, aleluia. Ainda que você esteja chorando, sofrendo, enfrentando guerra, continue, porque você vai colher com alegria. Verso 6, para a gente terminar e já louvar a Deus. Verso 6 diz assim: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, não tem força nem mais para correr. Eles estão andando e estão chorando. Tem dia que você não está aguentando, não é verdade? Você vai mesmo chorando. Oh glória, voltará sem dúvida. Sabe o que o texto está dizendo? Não precisa ter dúvida, porque eu sou o Senhor na tua vida e não falho jamais. Voltará sem dúvida. Oh glória, talvez alguém entrou para esse culto e o inimigo está colocando dúvida no teu coração, dizendo: será que Deus é contigo? Será que Deus é na tua vida? Será que vai acontecer? Escuta essa profecia deste altar: sem dúvida, sem dúvida. Balança o ombro de pelo menos 2 pessoas e diga para ele: vai acontecer milagre. Não tem água, rega com lágrima. Não tem recurso, Deus está dizendo: eu vou ser o teu recurso. Eu fortaleço os teus braços, eu fortaleço a tua vida. Oh glória, escuta um negócio que a gente diz sempre aqui: Deus não divide a sua glória com ninguém. Se acontecer, vai dizer: aconteceu porque eu ajudei. É por isso que tem deserto na vida, que ninguém vai atender o seu zap, que ninguém vai te ligar, ninguém vai bater na porta e dizer: vá, vamos que vai dar certo. É você e Deus está dizendo: eu sou teu patrocinador, eu que te guio, eu sou teu GPS, eu te sustento.
Vale a pena. Vale a pena ficar firme. Aperte a mão de alguém e diga para ele: fica firme, irmão. Não abre mão. Tem dia que amanhã é sorrindo, mas tem dia que amanhã é chorando. Mas não abre mão. Lembra que quem te fez a promessa garante. Talvez você não tenha nada, mas o Senhor deixou sementes em você. Você sabe de cada experiência que você já teve com Deus, sem dúvida. Aí depois da vírgula está dizendo assim, ó: com alegria. Eu sei que tem gente que está aqui nesse culto hoje que sabe que tem muito tempo que não sorri, que não se alegra daquela forma linda. Só que o texto está dizendo: você vai voltar com alegria. Deus está dizendo assim: eu vou colocar alegria dentro desse teu coração. A gente terminar trazendo consigo os seus, verso 6, verso 6, trazendo consigo os seus molhos. Você vai voltar com alegria, trazendo aquilo que Deus te prometeu. A terra seca que não produzia, Deus está dizendo: eu vou fazer produzir para mostrar que eu sou Deus na tua vida.